Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Abram suas Bíblias para o Salmo 113. Estou fazendo minha leitura devocional de toda a Bíblia durante esta pandemia, deste isolamento, e já estou quase no final do livro dos Salmos. E peço que você abra sua Bíblia para este Salmo 113. E o tema deste devocional é o Deus excelso e o bicho homem. Vamos ler o Salmo e você vai entender por que dei este tema a este devocional. O Salmo 113, e eu gosto demais deste Salmo pequeno com grandes verdades. Diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e sua glória acima dos céus. Quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Este salmo pequeno, mas excelente, deixa claro que só Deus é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Deus é excelso e soberano. Irmãos, eu comecei a ter paixão pela leitura nos primeiros anos primário. Na minha época não tinha tanto título de ensino fundamental, médio, essas coisas. Era primário, ginásio e segundo grau. E eu fiz todo o primário e o ginásio ali no Colégio Batista do Cariri, aqui na cidade de Juazeiro. E ali, entrando na adolescência, eu desenvolvi esta paixão pela leitura, lendo já os grandes autores brasileiros como José de Alencar, Machado de Assis, Guimarães Rosas, Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, entre outros. Entre os poetas, tinha um que eu tinha verdadeira predileção, é Manuel Bandeira. Principalmente, uma das suas poesias me marcou muito ali na adolescência. A poesia se chama O Bicho. Eu vou ler aqui para os irmãos. Manuel Bandeira fez esta poesia dizendo o seguinte: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O poeta Manuel Bandeira fez esta poesia em 47, e ele queria denunciar, tecer uma dura crítica à realidade social brasileira dos anos 40, que era difícil. Este salmo que acabamos de ler tece um contraste muito grande entre Deus excelso e o pobre e desvalido homem sentado no monturo e no lixo, tal qual o bicho que Manuel Bandeira descrevia na sua poesia. No verso de 1 a 5, o salmista convoca todos os crentes, todos os servos do Senhor, a louvarem o nome do Senhor, porque ele é exaltado acima dos céus. O verso 5, especialmente,
especialmente é lançado aqui um desafio. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem há semelhante a Deus? Olha, Isaías 40, a partir do verso 12, eu vou ler aqui para os irmãos. Veja o que Isaías diz aí no seu livro. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu uma medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada, como uma coisa vã. Você está vendo aí como Isaías descreve este Deus excelso? Todas as nações, pense em todos os países do mundo, em todas as nações, as potências mundiais, para Deus são como um pingo que cai de um balde, ou seja, nada. Nada, é como um grão. Se você pegar um grão de areia e jogar na balança, não fará diferença. Então todas as nações, o mundo inteiro, com as suas potências, com as suas grandezas, é para esse Deus excelso nada, menos do que nada. Você está entendendo quem é o nosso Deus? Mas esse Deus, versos 6 a 9, excelso, ele é benevolente, ele é misericordioso para com o desvalido. No verso 6, Jesus Cristo, que é Deus, ele é transcendental, mas também é imanente. Jesus foi separado de nós por causa da sua justiça santa e imaculada, mas foi próximo e sensível aos nossos sofrimentos e fraquezas por meio do amor e da compaixão encarnada. Veja o verso 6, eu vou ler novamente para os irmãos, que se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ou seja, Deus se inclinou, Deus desceu aqui ao nível do homem, na pessoa encarnada do Senhor Jesus Cristo, mas separado do homem, por causa da sua santa justiça. Jesus nunca cometeu um pecado, mas conviveu aqui com os pecadores, veio nos visitar para trazer a sua misericórdia, a sua salvação, a sua compaixão. Jesus Cristo experimentou as angústias humanas e venceu-as como filho do eterno Deus, autor da nossa eterna salvação, da nossa reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19, eu vou ler para os irmãos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, nós fomos reconciliados com este Deus excelso na vinda de Cristo a este mundo, para derramar o seu sangue, para pagar o preço da nossa salvação, da nossa reconciliação. Ele, verso 7, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o desvalido. Chamo sua atenção especialmente para este versículo maravilhoso. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o desvalido. O que é um desvalido? Desvalido é aquele sem apoio,
sem recursos, sem forças, desprotegido, desamparado, desgraçado. Era isso, irmãos, que nós éramos antes da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso eu fiz questão de ler a poesia de Manuel Bandeira, O Bicho. Veja que nós não tínhamos diferença daquele homem descrito como um bicho por Manuel Bandeira. Nós éramos desvalidos, sem apoio, sem recurso. Que recurso nós tínhamos para chegar diante de Deus? Sem forças, desprotegidos, desamparados, desgraçados era o que nós todos éramos. E são aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Considero este salmo o retrato falado, principalmente este versículo, meu retrato falado. Porque antes da minha conversão, eu era este bicho sentado e me remexendo no lixo. Você se considerava assim também? Aqui todos nós somos iguais ao bicho da poesia de Manuel Bandeira, remexendo no lixo se não tiver Jesus. Antes de nossa salvação, quando não tínhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ou o ser humano reconhece sua triste condição. Isso é pela misericórdia de Deus em Cristo, ou continua no monturo, no pó, no lixo. Sem Cristo, o homem não passa de um bicho mexendo e se remexendo no lixo do pecado e da imundície. O verso 8 diz, esse Deus, vamos ler novamente o verso 8 aqui, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Este Deus, que no verso 7 diz que ele levanta do pó, veja que não é o homem que se levanta por si só, é Deus que levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o desvalido. Veja que o homem aqui não tem participação nenhuma na sua salvação. Em verso 8, esse Deus excelso e benevolente, ele é cheio de compaixão para com o necessitado e o exalta. Todos os renascidos em Cristo são parte de um novo povo, formados de príncipe. Nós fazemos parte deste povo de Deus. E hoje nós fazemos parte da igreja de Cristo. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensou, você hoje é um príncipe sentado com os príncipes do povo de Deus. 2 Coríntios 5:17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos, por Deus, tirados do lixo, do monturo, do pó, para que nós possamos nos assentar, ou pudéssemos nos assentar com os príncipes do povo de Deus. Que maravilha! O desvalido, o necessitado, o desgraçado, agora faz parte da família de Deus. Agora senta-se com os príncipes do Senhor. Então, meu irmão, louve, exalte o nome do excelso Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos encarregados e somos embaixadores deste Deus excelso aqui na terra para anunciar a sua glória, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio! Fomos tirados do lixo como bichos que se remexiam na imundície para fazer parte agora do povo de Deus, para nos assentarmos com os príncipes do povo de Deus. Vamos orar e agradecer a este Deus excelso. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai santo, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou, que nos tirou do pó, do lixo, do monturo, da imundície, para nos fazer assentar com os príncipes do teu povo. Ó Pai santo,
Te agradecemos por isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.